você tem dificuldades em fazer um cronograma que seja assertivo, saber quais são as etapas e por onde começar o seu cronograma, eu tenho algumas dicas que podem te ajudar nesse passo a passo. 1. Tenha clareza de início e fim do seu projeto. Qual que é a data de início e de fim do seu projeto? Para dentro disso você conseguir estimar e fazer um cronograma mais assertivo. 2. Descreva os marcos do projeto. Quer dizer, as etapas onde você vai descrever geralmente que você conseguiu uma pequena entrega ou que você já teve alguma mudança de panorama no seu projeto. 3. Descreva todas as atividades que você vai precisar executar nesse projeto. Então comece com atividades que são maiores, que são macros, e depois que você quebrar em outras caixinhas, vá começando a esmiuçar um pouquinho mais quais são todas as tarefas que estarão subdivididas naquele projeto, para assim você conseguir estruturar um pouquinho mais o seu cronograma. 4. Depois que você fez essa definição das tarefas, defina qual que é a duração estimada de cada tarefa. Se ela demora 1 hora, 1 dia, 5 dias, 10 dias, enfim. Defina qual é a duração de cada uma dessas etapas, dessas tarefas. E a número 5 entenda e classifique a ordem das suas tarefas. Então, qual que é a primeira tarefa a ser executada, qual que é a segunda, qual que é a terceira, qual que é a quarta tarefa. E depois vai fazendo uma classificação com relação a isso. Então, você concluiu a primeira tarefa, você começa a segunda tarefa, talvez a terceira tarefa possa começar em paralelo com a segunda tarefa, não precisa terminar uma para começar outra, ou, de fato, entender quais são as dependências de uma tarefa para outra. Essas são as 5 dicas que eu posso dar sobre a construção de um bom cronograma. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Oliveira, sou consultor de engenharia e projetos e aqui nesse canal eu tento falar sobre projetos e como que os projetos podem ajudar você a alavancar a sua carreira. E aí, se você tem aquela preocupação de, não, mas ele é engenheiro, é voltado só para engenheiros ou só para quem é gestor de projetos, não. Aqui a intenção é a gente falar de uma forma descomplicada de projetos e que você possa utilizar independente da área que você atua. Se seja na área jurídica, seja na área de finanças, seja na área de saúde, seja na área de comunicação, enfim. Você pode sempre aplicar projetos independente da área que você trabalha. E aqui a nossa intenção é descomplicar um pouquinho o como fazer a aplicação de algum desses projetos no dia a dia de vocês. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cronograma. O cronograma ele está presente em praticamente todos os projetos que você vai fazer, independente da metodologia que você está usando, independente do tamanho desse projeto, ele sempre vai ter um cronograma. E aí você pode utilizar de diversas ferramentas, podem ser de softwares específicos para gestão de cronogramas e gestão de projetos, ou às vezes até mesmo um caderno. O importante é você conseguir entender a cronologia de como que vai acontecer o seu projeto, quais são as etapas e quanto tempo cada uma delas vai durar para você conseguir fazer um monitoramento com relação a isso. E essa é uma das maiores dificuldades que eu acabo vendo nas equipes que eu já passei, nos projetos que eu já toquei, é o desenvolvimento do cronograma. Como ele vai estar presente em todos os projetos possíveis, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de por onde eu começo, como eu faço, eu não sei o quanto demora esse projeto, enfim. O cronograma acaba gerando uma série de dúvidas, tanto se vocês procurarem, tanto no YouTube quanto no Google, vocês vão ver inúmeros vídeos falando sobre cronograma, justamente porque é uma dúvida muito recorrente de todas as pessoas. Então, para isso, para tentar desmistificar um pouquinho, e tirar um pouquinho da cabeça de vocês, às vezes, essa complexidade toda que é a realização de um cronograma adequado, eu queria fazer um passo a passo com algumas etapas que eu acho muito importante para a construção de um cronograma. Só que antes disso, vale uma dica que é muito importante. Em muitos projetos que às vezes a gente está tocando, não necessariamente a gente conhece tão bem aquela execução daquela atividade que vai estar sendo realizada. E para isso, eu sem vergonha nenhuma, sempre procuro pessoas que conheçam disso, que façam isso no seu dia a dia, para conseguirem me orientar mais ou menos de a duração de algumas tarefas, qual que é o sequenciamento de algumas tarefas, isso é sem problema nenhum. Então eu recorro a
alguns colegas de trabalho, algumas pessoas que eu já conheço de mercado, recorro a empresas que executam aquele tipo de atividade que vou fazer um projeto e preciso saber qual que é o cronograma, faço uma tomada de preço com algumas empresas no mercado e deixando declarado que, olha, a gente em algum momento vai ter uma concorrência com relação a isso, então eu preciso de uma ajuda para fazer a construção e entender mais ou menos os prazos desse cronograma, até porque é muito difícil você saber exatamente, mesmo sendo um especialista na área, quais são todas as variáveis muitas vezes que você vai ter que considerar com relação a esse projeto. Então, pedir ajuda é sempre muito importante e, em geral, as pessoas estão muito disponíveis para poder ajudar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A primeira etapa que eu acho que é muito importante é tenha clareza de qual é a duração que o seu projeto terá ou tem que ter, tá? Porque em alguns projetos a gente tem uma liberdade para realmente trabalhar e saber que, olha, o projeto pode durar o tempo que for necessário para a execução dele. Mas na maioria dos locais, na maioria das empresas hoje em dia nós já nascemos com a necessidade do projeto tendo um prazo específico para a conclusão daquele projeto. Então, muitas vezes pode ser que já tenha específico que a gente vai ter alguma mudança na legislação e a gente precisa fazer algumas adaptações, então até a publicação dessa legislação ou até o prazo que essa legislação determina, 180 dias, 90 dias, por exemplo, você tem que ter concluído o seu projeto. Ou muitas vezes porque você está fazendo um projeto para abertura de uma nova loja e você tem já no seu planejamento anual dos negócios da empresa quando que aquela loja começa a funcionar, por exemplo. Então você já tem prazos em geral que já são determinados. Então o primeiro passo que você precisa ter é ter a clareza de quando o seu projeto inicia e quando ele tem que terminar. E aí dentro desse espaço você realmente vai desenvolver o cronograma dentro desse espaço pré-estabelecido já e que em geral quase todas as empresas já têm um target ou então já tem um alvo, uma data-alvo para você concluir aquele determinado projeto. O segundo passo descreva quais são os marcos do projeto. O que são os marcos do projeto? Marcos do projeto são grandes entregas ou são entregas que mudam algumas características realmente do seu projeto, começam a dar um pouco de corpo. Dando um exemplo para vocês, pegando uma construção de uma casa, por exemplo. Você está primeiro fazendo a prospecção da casa, onde ela vai ser, ou qual que é o terreno, como que você vai fazer. Então talvez o primeiro marco seja, você encontrou o terreno e fez a assinatura do contrato. Esse é o primeiro marco. O segundo marco é o início das obras, por exemplo. Um terceiro marco pode ser a fundação, a conclusão da fundação da casa. Um quarto marco pode ser a conclusão da subida das paredes da casa. Um quinto marco pode ser o telhado da casa, por exemplo. Então, são alguns marcos que definem que você vai conseguir ir monitorando a evolução do seu projeto, que ele está chegando ali e que tem algumas entregas com base nisso. Isso é bem importante porque a gente já definiu, já entendeu qual que é o prazo que a gente tem que ter do projeto, só que é difícil a gente já ter detalhado quais são todas as tarefas dia a dia para a gente fazer um cronograma. Então a gente pega e define alguns marcos e esses marcos têm que ter datas, então a gente começa a falar, olha, a construção do terreno começa no dia 1, a fundação termina, por exemplo, no dia 25, depois é o término da subida das paredes no dia 55, então a gente define já quais são os marcos e as datas para que esses marcos aconteçam. A terceira etapa, então, agora que a gente já tem os marcos, a gente vai fazer a estrutura analítica do projeto. Para quem não sabe o que é a estrutura analítica, vamos dizer, ele é de forma muito simples. Quais são as tarefas que a gente precisa executar dentro desse projeto, categorizadas em algumas subdivisões. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre a EAP, tem um vídeo aqui no canal que fala de forma bem específica e detalhada, e eu acabo até fazendo no computador junto para vocês terem uma ideia. Então, se vocês tiverem dúvida, podem ir até lá.
Mas aí qual que é essa etapa então? É a gente pegar as tarefas que a gente já identificou muitas vezes nos marcos e começar a destrinchar mais ainda essas tarefas. Então, eu só falei da compra do terreno. Só que antes da compra do terreno, quais são as atividades que a gente precisa fazer isso? É a procura do terreno, a verificação com uma imobiliária, por exemplo, para prospectar esse terreno, é o financiamento com o banco desse terreno, é a averiguação de como está a documentação sobre esse terreno. Então a gente tem algumas atividades antes desse marco atingido. E dentro dessas atividades, talvez a gente tenha outras subatividades aqui que precisam ser listadas e precisam ser controladas. Aqui eu dei um exemplo, talvez da construção de uma casa, que ela tenha muitas tarefas que você precisa monitorar. Se for um projeto um pouco menor, talvez você não tenha isso. Em alguns outros projetos, você acaba fazendo esse detalhamento, vamos dizer, de tarefas, porque você tem uma cronologia hora a hora. Então vamos imaginar um evento. Para quem está montando um evento, talvez esse evento ele não dure 6 meses. O evento, às vezes, ele vai durar 1 dia, 2 dias, mas ele tem uma cronologia das atividades que vão acontecer ali naquele evento, que eles precisam estar certinho cronometrados, com uma cronologia muito bem montada e com quais são as tarefas que estão envolvidas em cada horário, cada uma das etapas daquele evento. Então aí vocês vão começar a destrinchar quais são todas as tarefas que vocês precisam executar. E até aí você ainda não fez uma separação cronológica disso. A 4ª etapa então seria o quê? Agora que você já tem todas essas tarefas, você vai começar a quantificar o tempo que você vai demorar com relação a essa atividade. Então, quantas horas você vai demandar para executar essa atividade, quantos dias talvez você vai demandar para terminar essa tarefa, essa atividade. Então você vai começar a construir o quanto tempo cada etapa vai demorar para executar ou não. E aí eu retorno um pouquinho sobre aquela dica do início, talvez você não tenha clareza de todas as etapas que você vai ter, qual que é a duração delas. Então nesse momento, peça ajuda. Consulte colegas, consulte pessoas, outros profissionais, consulte empresas para você conseguir ter de uma forma mais adequada também e acabar não tendo surpresa de eu imagino que uma atividade dura 5 dias, só que dependendo da atividade não, ela demora 15 dias para ser executada. Então para não cair nessa falha, tente sempre procurar ajuda para os itens que você ainda não tem uma clareza tão grande ou você não trabalha todo dia, para você não cair numa falha de muitas vezes quantificar valores ou muito maiores ou muito menores para aquela atividade. E aí a quinta característica então é entender e classificar qual vai ser a ordem das atividades e que atividades dependem uma da outra para acontecer. Então assim, vamos pensar na questão da casa de novo que eu estava falando um pouquinho antes. Na casa eu não posso construir o telhado antes de ter construído as paredes ou a fundação, não faz sentido. Então a gente tem uma sequência para que essas atividades aconteçam. Mas tem algumas atividades que elas podem acontecer em paralelo. Então eu vou pegar o exemplo da casa de novo, olha, em algum dia eu estou realizando a pintura de um quarto, mas eu preciso fazer a colocação do piso da cozinha. Essas atividades, elas podem acontecer ao mesmo tempo? Podem acontecer, porque não está no mesmo local, uma não necessariamente depende da outra para acontecer, então elas podem acontecer ao mesmo tempo. E aí você fazendo isso, você consegue otimizar o seu cronograma, quer dizer, você consegue fazer algumas atividades que podem ser, algumas atividades obviamente têm que ser sequenciais, mas algumas atividades elas podem acontecer em paralelo. Isso acaba ajudando que, talvez se você colocasse só em sequência a construção da casa, ela duraria 2 anos para acontecer, por exemplo. Na hora que você começa a fazer em paralelo algumas atividades, você reduz esse período para 1 ano e 3 meses, vai depender um pouco das características e das tarefas que você tem. E aí você deixa definido e declarado. Basicamente, dessa forma você já tem o seu cronograma montado. E partindo disso, que você já tem todas as informações que são necessárias, o que é importante agora fazer? Agora escolher qual é o software ou qual que é a maneira que você vai querer desenhar e descrever esse projeto,
seja ele por um software, seja ele num caderno, seja ele num Kanban, enfim. E para isso também agora eu vou acabar abrindo meu computador aqui e vou fazer junto com vocês a montagem de um cronograma em uma ferramenta que eu acho que todos têm acesso, que é o Google Sheets. E aí então a gente vai conseguir fazer o passo a passo dessas etapas que eu acabei falando com vocês de forma junto, passo a passo, mão na massa, de forma muito simples para vocês conseguirem sair daqui e já conseguirem começar a implantar nos projetos de vocês. Vamos lá? O Google Planilhas, ou se tiver em inglês o seu, o Google Sheets. Aqui ele vai dar uma opção de ou você pegar em branco, se você tiver um pouco mais de habilidade no Excel ou no Google Sheets e quiser utilizar, pode ser, ou você pode vir aqui e procurar pela galeria de modelos. Hoje eu vou fazer pela galeria de modelos aqui, tá? Vamos procurar um aqui que seja, aqui ele tem uma série de gráficos, planilhas já prontas que a gente pode utilizar, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, aqui em gerenciamento de projetos ele já vai ter alguns modelos aqui também, então é interessante vocês conseguirem fazer essa checagem, abram algumas planilhas, entendam se faz ou não faz sentido para vocês, tá bom? Qual que se adequa melhor ao jeito que vocês querem trabalhar. Eu vou pegar essa aqui, uma comum simples, esperar ele carregar aqui um pouquinho. Ele já carregou aqui, então aqui ó, ele já dá a opção já de você fazer um cronograma através dele de forma adequada. Então aqui, qual que é o título do projeto? Então eu vou colocar que é a construção de uma casa. Quem vai ser o gerente do projeto eu vou colocar como eu, sendo o gerente do projeto, Fábio Oliveira. Qual que é o nome da empresa, a data, o nome da empresa, qual que é a data de início, então, desse projeto, né? E aí, lembrando que, quais são as informações iniciais que a gente precisa ter? Então, pessoal, construção da casa o meu projeto, ele vai começar dia 1/8/2021 e a data de fim, tá? Eu preciso e quero colocar uma data final aqui no meu projeto, para eu já saber o quanto que a minha obra vai terminar. Então eu vou colocar que ela vai durar um ano, então até o dia 1/8/2022, tá bom? Aí aqui depois é só a gente configurar essa célula aqui ou fazer a mesclagem dessa célula para ela ficar aqui, então a gente já tem. Vou mudar um pouquinho aqui onde está a minha tela para ficar atrapalhando menos um pouquinho a visão de vocês, tá bom? Então, primeira etapa que a gente já definiu eu preciso saber o início e o fim do meu projeto. Essa é a informação mais básica que a gente precisa ter, tá bom? Então aqui a gente já tem definido qual que é o início e o fim do nosso projeto. A segunda etapa que a gente vai falar um pouquinho então. Segunda etapa então que a gente precisa saber a definição dos marcos do nosso projeto, tá? Então aqui ele já tem um pré-preenchido, tá? Mas aqui minha sugestão vamos apagar tudo isso aqui. Quais são os marcos? Então, quais são as etapas principais que a gente vai ter do projeto? Então, é a compra do terreno. Aqui a gente vai ter construção, projeto da residência. Projeto da residência, a construção da residência. E aqui eu vou colocar, por exemplo, como se fosse a mudança da casa ou não, a parte de móveis planejados e acabamentos, tá bom? Então aqui eu defini quais são os marcos que eu vou ter no meu projeto. Então, compra do terreno é um marco, o projeto da residência é outro marco, a construção da residência é outro marco e os móveis planejados e acabamentos é um outro marco, tá?
Então aqui eu já defini os marcos, então a compra do terreno, projeto da residência, a construção da residência, os móveis planejados e acabamentos, tá? Então aqui, nesse caso, são esses marcos que eu defini, mas eles poderiam ser mais marcos, ou dependendo da situação, se for um projeto menor, ele poderia ser menos marcos, ok? E aí aqui a gente vai começar a fazer a listagem de quais são as atividades então que vão contemplar, estarão contempladas aqui dentro desses marcos, tá? Aqui o marco, o ideal é que a gente também já coloque qual que é a data de início desse marco, então ele vai começar junto com o meu projeto e eu quero que ele conclua em dia 30 de novembro de 2021. E aí, só lembrando que, pessoal, eu estou fazendo isso de forma bem chutada aqui por enquanto, tá? Aqui a gente vai colocar qual que é a duração, então eu estou estimando 60 dias mais ou menos para essa atividade. E aí aqui a gente vai começar. Então, a compra do terreno é primeira tarefa talvez, encontrar uma imobiliária para busca do terreno. Depois que eu encontrei de quem que vai ser responsável por isso, então, nesse caso aqui eu vou colocar que sou eu. Eu sou responsável por fazer esse tipo de busca. Aqui eu já tenho a data de início, então ela vai ser no dia 1/8/2021. Aqui eu estou estimando que eu vou demorar 5 dias, então eu vou colocar aqui até o dia 5/8/2021. Isso está pronto e ela tem uma duração de 5 dias. Aqui é o percentual que ele está, então aqui eu só vou apagar os demais aqui, tá bom? Que eles ainda não aconteceram. Essa tarefa aqui, então, por enquanto, como eu estou começando o projeto, ela está em 0%, mas só exemplificando, ela está com 20%, que eu já tenho pelo menos um contato, digamos aqui, da imobiliária. Encontrei a imobiliária, qual que é o próximo passo então? É a procura do terreno, depois aqui a avaliação da documentação do terreno que eu gostei mais, depois é a busca por financiamento no banco, por exemplo, no banco. Aí, financiamento deu certo, tudo mais, aí é realizar os documentos, né? Os documentos de compra e escrituração do terreno. E aqui eu vou considerar que eu não vou ter nada desses daqui, entendeu? Então, por enquanto, aqui, ó, vamos ir colocando pelo menos quais são as etapas. Então, o projeto da residência é procurar por um arquiteto e contratar. Depois vai ser o desenvolvimento de projeto preliminar, aprovação do projeto executivo e aqui a aprovação do projeto na prefeitura, tá? Projeto na prefeitura. Aí aqui então eu já tenho quais são as atividades então mais macro aqui também dentro e a gente consegue explodindo sempre mais, tá, pessoal? Então, dependendo da característica de um projeto de uma construção, por exemplo, a gente poderia abrir bem mais. Aqui eu não vou estender tanto para não ficar tão grande assim o vídeo, mas vocês poderiam abrir cada vez mais, ok? Aí a gente parte aqui para esse outro marco que é a construção, então aqui a gente vai procurar por uma construtora, aí procurar e contratar, né? Aqui então a gente veio para esse outro marco que é a construção da residência, procurar uma construtora,
o início da limpeza do terreno, início da... Aí aqui a fundação, telhado, acabamentos, tá bom? Acabamento como piso, pintura e tudo mais, e limpeza final, por exemplo. Limpeza final. E aí aqui a última que a gente acabou colocando como móveis planejados e acabamentos, então contratar um projeto dos móveis, realizar a contratação da marcenaria, por exemplo, aqui entrega do mobiliário e limpeza final também, tá bom? Então aqui a gente já relacionou quais são todas as tarefas que a gente vai ter nessa obra, nesse projeto. E aí aqui a gente vai começar a colocar a estimativa, por exemplo, do que a gente imagina que é a duração de cada uma dessas atividades, tá? Então aqui eu vou fazer de forma, de novo, um pouco chutada, tá bom? Mas só para exemplificar para vocês, então a procura do terreno, a gente está considerando que vão demorar 30 dias, avaliação depois do terreno, 3 dias, financiamento do banco, mais 5 dias, e realizar o documento de escrituração e tudo mais, 15 dias, tá bom? Aqui, a gente já tinha definido que eram 60 dias dessa atividade nossa aqui. O que a gente fez aqui com essa descrição, a gente vai pegar aqui para verificar o quanto fica, tá bom? O quanto seria aqui, então a gente está falando de 35 dias, 40, 50, então a gente está falando de 58 dias, tá bom? Porque ele está dentro dessa duração aqui, a gente ia ajustar. Caso ele não tivesse ficado, vamos imaginar que aqui esteja diferente, tá? Só em números redondos, então, a gente aqui já ultrapassou, então a gente está falando de 35 dias, 45, 55 dias, 70 dias. Opa, a gente está passando 10 dias do que a gente imagina de cronograma. Mas calma, porque aí tem uma atividade que ela que a gente começa a fazer a categorização. A gente já sabe quanto tempo vai durar mais ou menos. Antes da gente começar a reduzir essas durações, vamos entender se existem algumas atividades aqui que a gente consegue fazer em paralelo ou não. Então vamos imaginando aqui, ó. A gente encontrar imobiliário e procurar o terreno, a gente pode fazer em paralelo? Não tanto, porque senão talvez a gente está indo para um caminho de encontrar um terreno que não necessariamente tem as características que a gente gosta e precisa. Então, assim, ó, essa atividade, essa segunda atividade, ela depende da primeira. A avaliação, obviamente, ela depende da segunda. Não dá para fazer em paralelo. Porém, algumas outras, sim. Então, aqui, ó, busca por financiamento. A gente pode começar a fazer um estudo com o banco que a gente tem melhor preferência ou com o mercado, entende quais estão com as melhores taxas e quais se adequam melhor ao nosso dia a dia. E na hora que a gente já tiver aqui com realmente a avaliação do terreno feito, a gente basicamente fala, esse é o terreno e agora eu vou querer fazer o financiamento. Então, talvez esse financiamento aqui, ele demore 10 dias, mas a parte de contratação efetiva demore 2 dias. A gente fazendo essas duas atividades aqui em paralelo, a gente ganha e consegue muitas vezes ficar dentro dessa duração aqui que é a esperada, tá bom? E aqui, a realização dos documentos, a gente sabe que não consegue fazer antes. E assim a gente vai fazer para todas as etapas aqui, tá bom? Então, assim, eu consigo procurar um arquiteto enquanto eu estou procurando o terreno? Consigo. Eu consigo muitas vezes ir procurando uma construtora enquanto eu ainda estou fazendo algumas atividades? Consigo. Então, não quer dizer que, óbvio, enquanto eu não comprei o terreno, eu não consigo construir ou começar a fundação ou começar a limpeza da residência. Mas tem algumas atividades aqui que são preliminares realmente ao marco, que a gente consegue ir fazendo antes mesmo de
iniciar, por exemplo, o projeto da residência. Então, tem algumas atividades que eu não consigo iniciar antes de outras, então eu não consigo começar a construção da casa, ou às vezes o projeto executivo, antes de ter comprado o terreno e saber o que eu vou fazer ou não naquele terreno. Mas existem algumas atividades que elas podem acontecer realmente em paralelo. Então, o que a gente vai fazer? Ó, eu procurar por um arquiteto, fazer a contratação muitas vezes desse arquiteto, eu já posso executar mesmo antes de ter comprado o terreno ou ter fechado o terreno muitas vezes. Então, quando eu estou na fase aqui fazendo a documentação, eu já consigo procurar o terreno, procurar um arquiteto e procurar por uma construtora. Então a gente vai fazendo algumas dessas atividades em paralelo, que no final ele vai acabar reduzindo um pouquinho o nosso tempo de cronograma. Então não necessariamente a gente vai ter a linearidade do início ao fim, que se eu tenho 100 dias em todas as obras ou 365 dias em todas as atividades, pode ser que eu execute em 300 dias, 280, porque algumas atividades podem acontecer em paralelo, ok? E aí aqui a gente vai ir fazendo depois o acompanhamento de quanto está o percentual de evolução disso. Esse percentual de evolução se você está num projeto que ele tem muito detalhado quais são todas as tarefas, o hora a hora, ou todos os dias que vão acontecer, pela evolução dessas atividades você já consegue quantificar. Em alguns projetos que talvez sejam menores, a gente não tem esse nível de sofisticação ou de detalhe, às vezes a gente vai acabar fazendo, pode ser tanto por peso que essa atividade tenha, como também pelo nível da atividade. Então a gente pode pegar aqui, ó, se eu tenho aqui 5 atividades, então cada atividade é referente a 20%, por exemplo. Então aqui eu sei que essa atividade aqui está em 100%, mas ela vai representar aqui, então aqui vai ser igual a esse valor dividido, vai ser igual a soma desses valores, né? A soma de todos esses valores aqui, dividido por 5. Isso mesmo? E é só colocar em percentual. Em porcentagem aqui, por exemplo. Então aqui a gente já sabe que essa atividade refere-se a 20%. E aqui, se a gente continuar, se estiver em 40%, se estiver em 60%, assim por diante, ok? E aqui, então, a gente vai fazendo assim por diante, vai começando a ir preenchendo o quanto está o nosso projeto. E aqui o legal é uma outra situação que a gente tem também, que é o gráfico gigante, tá? O gráfico gigante nada mais é do que um gráfico aqui em barras, que ele vai falando ao longo do tempo como está essa atividade que a gente tem. Então aqui ele vai demonstrando, aqui ele está separado por semanas, mas ele pode ser por dia, ele pode ser por meses, então depende da configuração que você precisa fazer no seu cronograma, mas ele vai mostrando como estão as atividades, quando que ela começa, quando que ela termina, qual que é a estimativa de término dela, com o preenchimento que a gente vai ir executando aqui. Então eu vou aqui colocar que ela vai, aqui vai começar assim que a outra termina, essa aqui também, então essa aqui precisa ser pelo menos no mínimo igual a essa aqui. Então aqui a gente vai colocar, são 30 dias, então vai ser dia 5/9, 21. Esse terceiro aqui, pelo que a gente tinha falado, ele precisa ser, então, a avaliação do terreno precisa ser junto com outro, então vamos colocar que depois, então, no dia 15/9, ele está concluído. Agora, esse aqui ele não precisa ser exatamente quando esse termina. Então, vamos colocar que a gente vai começar praticamente junto com o anterior. E aí a gente vai ganhando alguns dias. Então, só que aqui a gente vai colocar que dia 17/9 é quando a gente vai fazendo. Então aqui, pelo gráfico, ele vai começar a ir atualizando qual que é o percentual e demonstrando aqui no gráfico gigante como está a evolução do seu projeto, tá bom? Então, de forma bem fácil, a gente entrou no Google Sheets, viu um modelo e começou a fazer o preenchimento aplicando o que a gente já tinha falado. Então, pessoal, no vídeo de hoje fizemos uma recapitulação e entendemos
quais são as etapas do cronograma. E aí, só para reforçar um pouquinho, a gente precisa definir muito bem o início e fim do nosso projeto, quais são os marcos que a gente tem nesse projeto, começar a detalhar quais são as tarefas desse projeto, fazer a duração dessas tarefas, então quantos dias cada tarefa dessas vai ter, e a gente começa a sequenciar essas tarefas e entender tarefas que uma precisa terminar para a outra começar, assim como tarefas que podem acontecer ao mesmo tempo em paralelo. Fazendo dessa forma, vocês vão acertar em 99% dos cronogramas de vocês e vai ficar de uma forma muito simples e muito fácil. E aí, então, eu gostaria de agradecer quem ficou até esse momento no vídeo de hoje. Aproveitando, quem gostou, por favor, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, comentem também para eu saber e ter um retorno sobre o que vocês estão achando ou não desses vídeos, e compartilhem com quem vocês acham que vai ser importante esse tipo de conteúdo, ok? E também aproveitem e me sigam nas outras redes sociais. Então, no Instagram, Fábio Oliveira Projetos, no LinkedIn vocês vão encontrar também como Fábio Oliveira Projetos, no Facebook também como Fábio Oliveira Projetos ou Projetar para Crescer. Então, aguardo vocês e até o próximo vídeo. Obrigado!